deputado federal Merlong Solano, que é do Partido dos Trabalhadores. O deputado federal Merlong Solano está conosco por videochamada e vamos falar a respeito deste e outros assuntos. Deputado Merlong, uma ótima tarde para o senhor. O senhor, antes mesmo de ser um candidato, alguém que pleiteava cargos públicos, o senhor já era um homem que acompanhava como estudioso pelas pesquisas na Universidade Federal do Piauí, o desenrolar e essas relações políticas. Pergunto para o senhor, os partidos do Centrão, os partidos que apoiaram alguns a candidatura de Jair Bolsonaro, estão de fato se aproximando do grupo político do PT ou é apenas uma relação normal envolvendo o Congresso Nacional? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Alivaldo, os telespectadores da Cidade Verde. Olha, há uma aproximação, sim, política. O Congresso tem uma composição majoritariamente ligada a partidos do chamado centro político. Na verdade, houve até um aumento do tamanho do centro político que estará na Câmara dos Deputados a partir de fevereiro. Então, o Lula não pode governar o Brasil com 69 deputados do PT, que é o que a gente elegeu. Nem mesmo somando os outros partidos de esquerda, a gente chega a 129 deputados, 130. Então, as matérias, as mais simples, precisam de 257 votos, né? E as mais complexas, como o caso de uma mudança da Constituição, elas exigem 308 votos, que é o que nós vamos precisar agora para a PEC do Bolsa Família. Então, há uma aproximação política nesse sentido de que o governo federal, Lula, está interessado em compor uma base ampla e, para ser ampla, necessariamente tem que ser diversificada do ponto de vista político. Se fosse só da esquerda e da chamada centro-esquerda, o governo Lula não teria maioria. Então, é preciso incluir, de fato, vários segmentos do chamado centro político brasileiro. E há uma compreensão de lado a lado que o Brasil não pode passar 4 anos parados, não pode passar mais nem um ano parado. Por isso, as concessões de parte a parte em relação a uma certa secundarização de divergências para que a gente possa estabelecer um plano básico de governo a partir de janeiro. Bom. Deputado, boa tarde. Agora, com que forças esse plano vai contar para exatamente permitir a governabilidade? São partidos por inteiro ou setores de cada partido? Como progressistas, eu imagino até o PL do presidente Jair Bolsonaro, há setores que podem se adequar nessa estratégia de busca da governabilidade para o governo Lula? Pois é, há alguns partidos, Alivaldo, com os quais seria muito complicado estabelecer uma aliança formal com o próprio partido. É o caso do Partido Progressista, você acabou de ouvir aí a fala da deputada Iracema Portela, né? É o caso do PL, o partido do Bolsonaro. Mas existem deputados e deputadas nesses partidos com os quais já há uma certa aproximação. Você acabou de citar o exemplo da lei das estatais, em que parlamentares do Partido Progressista desempenharam um papel importante para uma mudança que eu considero necessária na legislação brasileira. Em relação à lei das estatais, o caso aí não é apenas para acomodar o Aloysio Mercadante. Há uma questão mais profunda. O presidente da República é eleito pelos brasileiros para governar todo o setor público. E as estatais são públicas. E a Petrobras é estratégica. O BNDES é estratégico. Não faz o menor sentido entregar apenas ao mercado a gestão dessas empresas. É bom a gente lembrar o que aconteceu com a Petrobras. Houve erros na época da gestão inteiramente pública, o erro de segurar demais os preços. Isso favoreceu a população de imediatamente, porque manteve os derivados de petróleo num preço baixo, que a gente podia pagar tranquilamente, mas sacrificou no médio prazo
a estabilidade financeira e a capacidade de investimento da Petrobras. Aí se foi para o outro extremo, a partir do governo Temer e aprofundado no governo Bolsonaro. O outro extremo é qual? O Deus mercado vai governar a Petrobras de acordo com suas leis. Aí o que nós vimos? Preço paridade internacional, jogando os preços dos derivados nas alturas, chegamos a pagar gasolina aí no Piauí de R$ 8,50. Óleo diesel continua na casa dos R$ 7,00, porque também essa gestão inteiramente privada da Petrobras, que deixou de ser uma estatal na prática a serviço do Brasil, para ficar a serviço apenas dos seus acionistas, eles também abandonaram os investimentos em refino do petróleo. Por isso a gente precisa importar uma parte grande do diesel. É uma das explicações que justifica o fato do diesel estar ainda na faixa de mais de R$ 7,00 em alguns lugares, e mais caro do que a gasolina. Então, voltando ao eixo original da pergunta, uma aproximação, sim, justificando-se em casos concretos como esse. A partir do momento em que certos parlamentares demonstram uma abertura para rever certas posições, eles se aproximam daquilo que a gente compreende como razoável para o país e aí se estabelece uma certa aliança política. Deputado Merlong, o senhor vê um pouco dessa aproximação e, repito, dessas digitais do Progressistas na lei das estatais, no esforço também de Arthur Lira seguindo o comando da casa? Como é que isso pesa dentro da construção dessa relação ou dessa aproximação progressistas-PT eventual? Pois é, esse talvez seja o principal dado da conjuntura política na Câmara dos Deputados. O Arthur Lira, pela sua própria habilidade, pela sua grande capacidade de articulação, e é conhecido na Câmara como um cara que cumpre seus acordos, auxiliado pelas emendas do relator, que ainda continua com muito de secretude, ele adquiriu um poder muito grande na Câmara dos Deputados. Por isso, inclusive nós do PT tomamos a decisão de não marchar para um enfrentamento, porque seria muito complicado num cargo estratégico como a presidência da Câmara e se partir para o enfrentamento eleitoral com a certeza de que a gente perderia. Então, eu entendo sim que há uma certa relação. O Arthur Lira já percebeu que nós estamos abertos a esse diálogo em relação à sua recondução, não é? E foi dando alguns sinais de que compreende a importância de certas medidas para o governo que se iniciará em janeiro, como é o caso da lei das estatais. Assim como também, agora, daqui a pouco, o PL, a PEC do Bolsa Família. Deputado, e aqui no estado do Piauí, o senhor, inclusive, quando deixar o mandato, vai assumir a AGESPISA, a estatal aqui piauiense. Como o senhor tem acompanhado aí o planejamento do futuro governo, que terá à frente Rafael Fonteles, que inclusive está aí em Brasília nesta quinta-feira, tratando aí de participar de eventos relacionados à educação. Como é que o senhor tem acompanhado a montagem do governo e o que a área política que dará sustentabilidade ao futuro governo, qual a expectativa? Olha, Evandro, aproveitando que nós estamos na Copa do Mundo, né? Ainda, a Argentina vai disputar o título com a França no domingo. E, aliás, eu vou torcer pela Argentina. Já estou torcendo desde que o Brasil foi eliminado. Dizer assim, eu sou um jogador que agora está indo para o banco de reservas. Mas aquele jogador, daquele tipo de jogador que, onde o técnico precisar, não sou o melhor não, mas tenho uma habilidade suficiente para assumir diversas posições no âmbito de uma gestão pública. Então, não está ainda totalmente definido que eu irei para a GESPISA. Existe possibilidade também de ocupar funções no âmbito federal, mas nada disso é conveniente que se divulgue nesse momento. Se você quer... Eu digo assim, se você quer frustrar uma nomeação, comece a dizer que ela está em andamento para lugar tal, entendeu? Então, está aberto ainda o destino do Regra 3, Merlong Solano. Muito bom. Bom, então podemos dizer, por exemplo, que órgãos como INCRA, CONAB e outros órgãos federais estão, vamos dizer, dentro da possibilidade dos serviços do senhor?
Há que se conversar para primeiro saber qual é o plano de governo do Lula para esses órgãos. Não é? Eu já, digamos assim, não tenho mais interesse, aliás, nunca tive, de ocupar um cargo apenas por ocupar um cargo. Então, primeiro eu quero ver o que é que o novo governo, sendo federal, pensa em relação ao plano de trabalho de um determinado órgão, para então eu decidir se é o caso de aceitar entrar em campo. Eu já disse uma vez que não nasci deputado nem secretário, então não preciso morrer deputado nem secretário, eu preciso estar tranquilo com aquilo que eu considero importante fazer, entendeu? Essa história de ficar correndo muito atrás de um determinado cara apenas para ocupá-lo não está no meu horizonte, não. Então, primeiro eu vou ver qual é o plano de trabalho, o que o governo está pensando em relação a alguma dessas áreas que vem a ser vislumbrada, para saber se tem mesmo como jogar bem na posição definida pelo governo. Então, o Erlong Solano admite que pode ir até para o gol, Alivaldo Barbosa. Pois pronto, e a informação é relevante. Um gol é complicado. Ele não foi... no gol uma vez lá na UFB, e lá eu era lateral direito, lateral esquerdo, e às vezes até back central. Olha, imagine só uma defesa desse quilate. Mas uma vez eu fui jogar no gol, saí de lá com o dedo desmentido. Então, no gol não quero não. É uma posição traumática, né, deputado? O fato é que o senhor nos dá aí uma informação relevante, né, da própria voz, o senhor mesmo afirmando que há essa expectativa de ocupar um cargo no âmbito federal, né? Um cargo aí, num escalão, aí, segundo. Sim, eu acho que o Piauí estará presente. Não necessariamente dizer eu, pode até ser figura mais importante que eu, em relação à experiência e à capacidade de gestão. Eu acho sim que o Piauí estará presente no primeiro ou no segundo escalão do governo Lula. Certo, compreendi, deputado Erlong. Quero agradecer, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, deputado Erlong Solano, muito obrigado. Um abraço. Eu agora vou ali ver como é que está o andamento das discussões da PEC do Bolsa Família. Um abraço. Certo. Muito obrigado, deputado. Oi, pois não. Me permita dizer que ontem à noite eu participei já tarde da noite, a conclusão da comissão especial que analisa a PEC 390, que trata do piso nacional da enfermagem. Provamos ontem o relatório final, agora só está dependendo do plenário decidir se vai garantir recursos ou não para que aquela lei que nós votamos esse ano, que criou o piso nacional da enfermagem, seja cumprida. Lei sem dinheiro é letra morta, é o que está acontecendo até o momento com a lei que nós aprovamos. Porque municípios, estados e hospitais filantrópicos não têm dinheiro para garantir o recurso que foi aprovado. Então, nós estamos agora com uma solução que é uma PEC que transfere, que autoriza a União a conceder recursos para que esses entes possam pagar o piso nacional da enfermagem. Previsão de aprovação em plenário ainda esse ano, deputado? Tá tudo, inclusive assinei hoje um pedido de quebra de interstício para poder ser votada as duas, que é mudança sendo PEC, precisa ser 2 votações, né? Uhum. Então, nós também já pedimos a quebra de interstício para poder ser votada no mesmo dia. Estamos ainda trabalhando para ser daqui para terça-feira, viu? Muito obrigado, deputado Erlong Solano, pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí. Obrigado. Boa tarde, senhor. Um abraço.